E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini e eu vou começar esse vídeo com uma das frases que eu mais cito no meu podcast, que é do economista austríaco Friedrich August von Hayek. Na verdade eu vou fazer o raciocínio antes da frase em si. O Hayek, quando foi receber a medalha do Banco Nacional da Suíça em homenagem a Alfred Nobel, né, que convencionou se chamar de Prêmio Nobel de Economia, ele fez um discurso que cabe num livrinho desse tamanho aqui, chamado A Pretensão do Conhecimento, onde, resumindo, um discurso que já é pequeno há algumas poucas ideias, ele diz que como o mundo é muito complexo e vai ficar cada vez mais complexo, com mais especialização, com mais evolução tecnológica, você tem muitas perguntas e uma cabeça, por mais inteligente que seja, nunca vai deter todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu há muito tempo defendo que você tem que ter uma carteira diversificada de fato, entre ativos, entre moedas e até entre países. Mas tem mais um ponto nessa diversificação, que é a diversificação entre cabeças. Ter acesso a cabeças melhores do que as suas, para que elas também tomem decisão com parte do seu dinheiro, investindo através, por exemplo, de fundos de investimento. Eu sempre tive menos fundos na minha alocação, isso foi crescendo um pouco ao longo do tempo, acho que à medida que diminuía a minha arrogância, porque o jovem sempre quer ganhar muito do mercado, acha que vai ser melhor, né? Vai ser melhor do que às vezes um gestor com uma equipe de 40 cabeças, pagos de maneira régia, né? Salários nababescos, porque afinal de contas o fundo tem muito dinheiro sob gestão e tem que atrair as melhores cabeças. Então isso foi mudando ao longo do tempo e está mudando cada vez mais rápido agora, sobretudo porque hoje eu não sou só influenciador, eu tenho uma rotina também executiva dentro do Grupo Primo, de modo que o meu tempo fica mais escasso. E com esse elemento escasso, tempo, eu tenho que fazer a melhor alocação possível. Por conta disso, vale mais a pena empregar esse tempo para o crescimento da empresa do que simplesmente para a gestão dos meus investimentos. Algo que eu continuo fazendo, mas eu quero cada vez mais colocar parte desse capital na mão de cabeças que eu julgo mais inteligentes do que a minha. E para falar desse assunto de fundos de investimento, que é algo que eu falei pouco aqui no canal, eu trouxe pela primeira vez Felipe Arraes. Arraes, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, falar sobre um assunto que eu gosto muito, então, para mim, estamos jogando dentro de casa aqui hoje. Bom, o Arraes, ele é analista da Speech, ele trata desse assunto lá, e como é a primeira vez que ele vem no canal, Arraes, conta um pouquinho da sua história pro pessoal. Tá legal. Meu começo no mercado financeiro, Bruno, foi de uma maneira atípica. Na verdade, eu sempre segui caminhos diferentes do que estavam sendo colocados para mim. Desde a opção de fugir da área da saúde, que eu tinha uma família que era de médicos, psicólogos, profissionais da saúde em geral, e eu, por conta de um professor que me deu uma orientação, falou, poxa, se você tem um traço de engenheiro, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu acabei indo pro caminho das exatas sem saber direito o porquê ainda. Fui fazer um intercâmbio no exterior, abri a cabeça assim, poxa, o mundo é muito maior do que essa bolha que eu vivo. Voltei com a ideia de que eu não queria continuar a engenharia mecatrônica, eu ia mudar para uma engenharia um pouco mais diversa, pró-negócios, que é a engenharia de gestão. Nesse momento apareceu uma vaga para trabalhar no mercado financeiro como consultor financeiro autônomo ainda. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Meu pai brincava com investimentos, chegou a arriscar trader, mas perdeu muito dinheiro fazendo day trade. Eu gostava dessa história, mas eu queria aprender mais e achei que seria uma boa entrada e foi excelente para mim, porque eu pude trabalhar com pessoas físicas tete a tete, sabe? Sentar, entender seu problema, o endividado, o multimilionário. E aí eu falei, caramba, isso aqui, o nosso Brasil não tem educação financeira, isso é um problema, eu quero ajudar a resolver isso de alguma forma. Então, aí que eu tive a certeza que eu queria estar no mercado financeiro. Da consultoria para começar a estudar investimentos com mais profundidade foi um passo, até conseguir meu primeiro trabalho como profissional de análise de fundos de investimento e me tornar um especialista e profissional disso, que é o que eu faço hoje na Speech, analisando profissionalmente os fundos que existem no Brasil. Bom, começando pelo início, então. O que seria um fundo de investimento para o pessoal que nunca estudou sobre esse assunto? Eu faço sempre a analogia do condomínio. Você mora num prédio, você tem os prestadores de serviços que trabalham em prol do interesse do morador. O síndico, o zelador, segurança, limpeza. Fundo de investimento é uma estratégia de investimento coletiva. Então, eu quero investir, você quer investir, queremos ter um maior alcance, talvez o meu dinheiro isolado não dê tanto acesso às oportunidades que existem por aí, mas talvez juntos a gente tenha mais poder. Então, a gente coloca o dinheiro num balaio e delega isso para alguém que a gente julga ser mais capacitado tomar essas decisões e com mais dinheiro em mãos ele acessa mais instrumentos, acessa mercados que têm oportunidades que eu como pessoa física não poderia chegar. Então, de forma resumida, um condomínio onde você é dono das suas cotas, assim como o morador é dono das suas unidades, e você delega para um síndico, zelador, uns participantes entregarem retornos superiores ao longo do tempo. É isso que a gente espera de um fundo de investimento bom, né? Bom, até entrando nessa parte do fundo de investimento bom
fundo ruim, porque naturalmente quem já viveu em condomínio sabe, tem condomínios onde a gestão é boa e tem condomínio onde o síndico está roubando o dinheiro do prédio, né? Então, como seria essa seleção de fundos? O que o investidor que pensa, eu quero usar a diversificação entre cabeças que o Bruno falou, o que eu tenho que observar para ver se eu estou escolhendo bem um fundo ou não? Legal, acho que o primeiro de tudo é entender que é um casamento entre número e a parte qualitativa. Então tem que ter um bom resultado, mas tem que ter um qualitativo que muitas vezes a gente não enxerga. E essa é uma das vantagens que eu tenho de estar do lado profissional, porque eu sou recebido nas gestoras. Eu consigo entrar lá, sentir como está o clima, então eu brinco que até essa parte tem um pouco de arte. Coisas subjetivas, você entra numa gestora e percebe que o clima está tenso, você percebe que te receberam quase num jogo ensaiado, tipo, poxa, tá chegando gente aqui para analisar, todo mundo fica aqui fingindo que tá trabalhando bem, mas você sente uma tensão no ar. Tem essa parte subjetiva, mas tem também a parte objetiva, que a gente olha, vê números. Essa estratégia desse gestor existe há quanto tempo? Ele ganha dinheiro acima do mercado? Com consistência, ou seja, todo mundo que entrou, independentemente do período, teve condições iguais de ganhar dinheiro ou foi só quem entrou lá no começo? É algo que se discute, tem fundo que lá atrás era bom, hoje em dia não é mais. Então a consistência, potencial de retorno, gestão de risco, poxa, o fundo teve 10 anos seguidos de performances excelentes, pega uma crise sem precedente e entrega tudo e desqualifica aquele rendimento de longo prazo. Poxa, um erro grave na gestão de risco. Tudo isso a gente consegue analisar de forma quantitativa, casando isso com a parte qualitativa, de saber histórico, por onde o gestor já passou, a equipe trabalha bem junto. Essa questão de você falar que o mercado financeiro atrai as melhores cabeças tem a ver com o fato que pagam muito. Poxa, a gestora está remunerando bem os analistas? Os caras realmente premiados ali, os analistas premiados, eles estão recebendo dinheiro, eles são sócios das empresas? Tudo isso são aspectos que a gente avalia na hora de recomendar um fundo. E pensando em fundos, quais os principais, assim, que são os mais acessados, que eu digo os tipos, né? Tanto pensando em Brasil e no exterior. Tá, as classificações macro, a gente pode trazer fundos multimercado, que transita entre todas as classes de ativos. Então vamos dizer que é o veículo mais flexível. O gestor pode ir para o exterior, ações, renda fixa, imobiliário, crédito. Tem os fundos de renda fixa, que é uma classificação macro, mas tem muitas subdivisões, desde o fundo simples que compra Tesouro Selic, simplesinho, até o mais arrojado que compra FDICs, que é fundo de direito creditório, mas todos dentro dessa caixinha de renda fixa. Os fundos de ações, que aí é mais trivial, compram ações para você, pode ter diferenciação de estratégia, um fundo que fica mais vendido, mais comprado. Long only, long bias. Long only, long bias, aí entra as confusões, tem muitos long bias que são classificados como ações e outros são long bias, mas classificados como multimercado. Então, uma coisa é a estrutura jurídica do CNPJ do fundo. Ele é o quê? Um fundo cambial, ações, renda fixa ou multimercado. E a outra coisa é o que de fato a estratégia faz. Ele foi caracterizado como um fundo multimercado, mas ele atua como um fundo de ações. Para o investidor isso é importante, porque muda a tributação de acordo com esse veículo, muda o benchmark que pode ser utilizado ou não, muda a restrição. Poxa, um fundo, para dar um exemplo, um fundo de ações, se ele quiser usar um benchmark de renda fixa, ele precisa ser restrito a investidores qualificados. Então, para o investidor começa a ser interessante entender o mínimo dessa estrutura, porque de repente o gestor coloca um benchmark que não é o mais apropriado para ele bater no longo prazo. Mas são essas 4 subclassificações: cambial, renda fixa, ações e multimercados. Até falando um pouco sobre como o pessoal do fundo é remunerado, que como você disse, o mercado financeiro costuma atrair ótimas cabeças porque paga muito bem. E nas gestoras esse pagamento vem de taxas que são cobradas no fundo. A administração e alguns fundos cobram performance. E para performance tem que ver também a comparação do fundo contra o benchmark. Você falou de um fundo de ação que vai estar majoritariamente alocado em ações se comparando com renda fixa. Dependendo do cenário, quando a renda fixa estava lá com a Selic em 2%, era fácil bater esse índice. Então, como é que você acha que tem que ser isso? Porque muita gente mete o pau em fundo de investimento falando, poxa, para que eu vou pagar uma taxa se eu posso fazer sozinho? Essa crença, assim, na verdade esse receio de pagar para o gestor vem muito do fato de que a gente acredita que a gente consegue fazer sozinho. Então a gente tem que colocar isso aqui em discussão. Se essa premissa fosse verdadeira e eu, a Raiz, sozinho, escolhendo minhas próprias ações, tivesse condições de ganhar mais dinheiro do que todos os investidores profissionais do mercado, eu concordaria com essa premissa, porque não teria por que pagar. Então se a gente coloca em pauta que a gente tem dificuldade de acessar, a gente começa a ver que pagar para um gestor que te entrega bons resultados pós-taxas pode valer a pena. E eu faço até uma comparação. Pensa assim, a gente trabalha aqui no Grupo Primo, o Arraiz está lá com uma performance legal, está trabalhando bem, mas eu passo um mês onde eu tenho um problema familiar e minha performance cai, eu trabalho um pouco pior naquele mês, e aí chega o meu gestor e fala, Arraiz, esse mês a gente não vai te pagar o teu salário porque você cai um pouquinho. Eu ia ficar tremendamente chateado, porque afinal eu vim todos os dias, eu só caí um pouco a performance. Então
Então, a taxa de administração, eu brinco que é o salário do gestor. A gente paga em momentos bons ou ruins. Obviamente a gente espera que no longo prazo seja bom, não dá para ficar pagando salário para um gestor que não entrega. É que eu ouço muito essa crítica. Poxa, mas o fundo aqui teve esse mês ruim e eu paguei taxa esse mês. Esse é o salário. Pagar todo dia, né? Todo dia, vai pegando uma fatiazinha. Outra coisa é a taxa de performance, que eu acho que é a taxa que alinha o interesse dos investidores e do gestor, porque você só paga se estiver ganhando. Então eu gosto de um gestor que se motiva, porque um fundo que não tem performance poderia gerar uma situação como a seguinte: o gestor acerta nos 3 primeiros meses do ano, bate ali a meta, a partir de agora, pessoal, eu poderia até ganhar mais para você, mas eu vou botar meu chinelinho, eu vou ficar na praia e fico tranquilo, porque eu já bati minha meta do ano. A performance, ela estimula o gestor a querer algo mais, querer te entregar retornos acima da meta, e você, como eu falei, só paga se você estiver realmente recebendo um resultado acima da meta. Bom, dando um exemplo de performance, me corrija se eu estiver errado, se for que você investe em um fundo de ações e aí ele vai ter um benchmark para poder se comparar, para ver se está performando melhor ou não, que seja o Ibovespa. E aí o fundo tem uma taxa de 1,5% ao ano e uma performance de 10% acima do que exceder o benchmark, ou seja, Ibovespa. A Ibovespa vai e faz 10% no semestre e o fundo faz 11%, 1% a mais. No caso, a performance sai desse 1% a mais do gestor. Perfeito, exatamente assim. Então note que você só vai ser cobrado sobre esse excesso. E tem um outro detalhe. Vamos supor que o Ibovespa dê menos 10 e o fundo dê menos 5. Poxa, o gestor bateu o Ibovespa, mas a performance foi negativa, então você não paga. Então você só paga em duas condições: bater o benchmark e se tiver performance positiva no período. Então eu acho que você fica resguardado. Obviamente tem alguns casos onde, principalmente em fundos, que o gestor não toma muito risco, ele faz a coisa muito simples mesmo. Tem casos que essas taxas acabam gerando muito mais dinheiro para o gestor do que para o cotista. Isso é algo que a gente precisa avaliar. Mas eu não ligo de estar pagando um bom dinheiro para o gestor. Na verdade, eu quero que ele se sinta motivado, eu quero que ele pague bons salários para a equipe. Eu só vou exigir que sobre uma boa parte disso para mim. Acho que esse é o mais importante no final das contas. Até adiantando uma dúvida que eu sei que potencialmente vai aparecer aqui nos comentários, porque muita gente já viu um estudo do Warren Buffett mostrando como seria, né? Na verdade, um estudo sobre o Warren Buffett, a evolução do patrimônio dele, só ao invés de tomar as decisões sozinho, mas lembrando que é o Buffett, né? Não é qualquer um tomando decisões. Ele tivesse alocado o dinheiro dele em fundos. E essas taxas, ao longo do tempo, como ele investe há muito tempo já, tá com mais de 90 anos, começou com 13, elas acabariam pesando sobre o Buffett. E aí outras pessoas falam que por conta disso, por exemplo, é muito melhor você utilizar fundos de investimento, os chamados ETFs, que têm suas cotas negociadas em bolsa e que tem taxa de administração baixa. Até para quem não conhece ETF, eu queria que você falasse sobre os ETFs e se você enxerga que há mais valor na gestão passiva, ou seja, pagar bem pouquinho para um fundo que vai replicar um índice, como vários ETFs fazem lá fora, ou se você vê valor na gestão ativa, por mais que ela saia um pouco mais cara. Putz, esse é um ótimo ponto. Primeiro, um ETF, na tradução Exchange Traded Fund, é um fundo negociado em bolsa. Então, diferentemente de um fundo tradicional, onde tem gente aportando e tirando dinheiro todo dia, o dinheiro entrou, fecha a torneirinha e a partir disso eu só compro mais se eu comprar de outra pessoa. Daí que vem essa história de negociar em bolsa. Então, a cota vai trocando de mão. Isso favorece uma estrutura para que o fundo consiga seguir de muito perto o índice. Por isso que ETF ficou famoso por seguir índices, embora nos Estados Unidos exista sim ETF de gestão ativa hoje. O pessoal lá da Dark Invest. Perfeito. Aí faz gestão ativa nos ETFs também. Mas no geral, para quem não gira muito a carteira, para quem quer seguir uma alocação por longo prazo, o ETF acaba funcionando muito bem. E no mercado que tem muito volume, as gestoras conseguem ganhar na quantidade. Então pega ali um ETF bem famosão como o IVV lá fora, tem bilhões e bilhões de dólares sob gestão, então ele consegue cobrar 0,03% ao ano. Agora o cerne dessa discussão e dessa pergunta que você me colocou é a geografia que a gente está falando. Porque lá fora, eu concordo, se a gente tivesse colocado taxas altas de administração e performance na carteira do Buffett, provavelmente a gente desqualificaria a performance famosa que a gente conhece dele. Porque a gente está falando do mercado mais eficiente do mundo. Então é aquela coisa, poxa, qual que é a vantagem de um investidor ler uma informação mais rápido do que todo o resto do mercado? É um pouco de exercício de humildade, de entender que, poxa, para aquele mercado o mundo inteiro está olhando. Então, para os Estados Unidos, eu sou favorável aos ETFs. Vamos capturar ótimos retornos. Até o próprio Buffett, aquele caso famoso da aposta que ele fez de longo prazo, onde ele próprio, sendo um investidor comprovadamente vitorioso, escolheu como cavalo de corrida dele um fundo indexado e ganhou a aposta contra o Ted Sides, que era um gestor de portfólio, que montou uma carteira de fundos ativos e perdeu de lavada do Buffett. Explica melhor a aposta, que isso é famoso, né? Mas já faz um tempo já para o pessoal saber. Legal. Então, em 2008, o Buffett fez uma aposta com o Ted Sides, como eu falei, ele era um gestor de fundos, ele escolhia outros fundos para alocar para os seus clientes. Então, conhecia muito bem o mercado de gestão ativa. E o Buffett apostou, em 10 anos,
eu quero que algum corajoso levante a mão e me desafie. Quem será que ganha mais? O meu fundo passivo, que funciona como um ETF, só tinha o objetivo de seguir o índice S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. E aí o Ted Sides aceitou e o perdedor teria que pagar, depois de 10 anos, $1 milhão para uma instituição de caridade que o vencedor escolhesse. E aí a disputa terminou de maneira antecipada 9 anos depois, com o Ted Sides levantando bandeirinha branca, falando: eu já não pego mais esse retorno. O S&P tinha dado uma lavada na carteira de 5 fundos que o Ted Sides escolheu. Então, isso levou a um ponto muito importante. O Buffett já falou. O que eu quero dizer com essa aposta é que se os investidores nos Estados Unidos escolherem um bom ETF, eles vão ganhar da grande maioria dos gestores profissionais do mercado ao longo do tempo. Por conta das taxas serem baixinhas. Segundo, porque é um mercado muito eficiente e é muito complicado bater um S&P 500 lá fora. Agora, trazendo a discussão para o Brasil, eu acho que muda completamente o cenário. Isso é uma das vantagens que eu tenho de poder atuar nas duas frentes. Eu sou especialista em fundos aqui na Speech para Brasil e sou especialista de investimentos exterior também. Então eu mudo completamente meu discurso. Lá fora, vamos ser passivo. Aqui dentro, a gente tem como apostar na gestão ativa, porque o mercado é ineficiente. Tem o clubinho da Faria Lima, que combina, o gestor tem acesso ao management, pessoa física às vezes não. Então tem como você extrair um caldo a mais de uma informação que o resto do mercado ainda não tenha, e é só olhar resultado. A gente encontra gestores que batem consistentemente o Ibovespa, mesmo descontando essas taxas que a gente pode discutir se são altas, apropriadas ou não, mas pós-taxas tem gestores vencedores no longo prazo aqui. Se o Buffett fizesse a mesma aposta aqui no Brasil, falando, comprar um ETF de bolsa, seria o Ibov. Perfeito. Que tem uma série de restrições aí, é banco e commodity, basicamente. E fosse apostar com um cara que fizesse uma seleção ativa de fundos aqui, ele perderia essa aposta do $1 milhão. Muito provavelmente. Que ele fez. Porque lá fora, como você disse, é muito mais eficiente do que aqui. E não é que eu acredite plenamente na eficiência dos mercados, né? Mas para quem nunca ouviu, essa é uma hipótese do Eugene Fama, onde ele diz que mercados com muitos participantes, com uma abundância de informações, né? Principalmente informação a baixo custo, e também com poucas taxas envolvidas, ou seja, é barato para fazer as coisas e para mudar de ideia, qualquer nova informação que chega no mercado, rapidamente ela vai ser precificada. E aí, se você pensa no mercado americano, como a Raiz disse, é um mercado para o qual o mundo todo olha, uma abundância de informação tremenda, informação super barata, e onde não tem taxa, né? O que está acontecendo no mercado brasileiro agora aconteceu lá antes. Aí você vem para o mercado brasileiro. Enquanto nos Estados Unidos, você tem quantos investidores lá? Só dos americanos, 60% investe em bolsa 60%. Lá? Então estamos falando de 100 e poucas milhões de pessoas. Aqui no Brasil são 5. Ainda tem um pessoal só com o pedacinho do Nubank ainda. Exato. Né? Então, muito menos gente. A informação está ficando mais abundante, mas mesmo assim não compara com a informação no mercado americano, e mesmo assim, mesmo que fosse muita informação, é para menos gente. Tem menos gente olhando, operando, colocando a informação no preço. E o outro ponto é que as taxas estão caindo agora, mas até algum tempo eram mais altas. Então, por isso, né, esse mercado acaba sendo menos eficiente. Até no podcast a gente falou um pouco desse assunto, a gente gravou há pouco tempo falando sobre oportunidades de investimento no segundo semestre, e eu usei a analogia do Leandro da Edu Finance de uma nota de $100 no chão da calçada. Se for uma calçada onde passa muita gente, Times Square, o negócio, antes de cair no chão, alguém vai pegar. A oportunidade não vai durar muito tempo. Agora, se for uma calçada vazia, onde não passa ninguém, pode ficar largada durante dias, porque não tem ninguém passando para pegar a nota. Então, o nosso mercado não é uma calçada vazia, mas passa muito menos gente em comparação com essa calçada do mercado americano. Perfeito. Eu acho que é uma ótima analogia. E justamente por terem oportunidades que a gente não discute aqui no Brasil e ferramentas, a gente pode olhar, por exemplo, os fundos multimercados. Acho que a gente até vai acabar entrando nesse assunto ao longo da pauta do vídeo, mas os multimercados no ano estão tendo uma excelente performance. Muito por conta de operar commodities e ganhar dinheiro com a alta de juros nos Estados Unidos. Poxa, se eu, investidor pessoa física aqui no Brasil, tivesse fazendo essa leitura, como que eu implementaria? Como que eu ganho dinheiro com a alta de juros? É muito limitado. Eu talvez tivesse que comprar um ETF invertido lá fora e alavancado, porque isso consome teu principal. Eu preciso imobilizar uma parte do meu patrimônio nesse ETF para ganhar dinheiro com a alta de juros, enquanto o gestor usa uma estrutura de opções, que é naturalmente alavancada, mas não consome o patrimônio dele para poder ganhar muito dinheiro nesse cenário. E aí, nós brasileiros temos uma vantagem de já entender muito bem a inflação, e a gente saiu na frente da leitura, inclusive dos gestores lá fora que estão olhando para o cenário macro. Não souberam ler que seria necessário subir mais esse juro
para conter a inflação. E os gestores brasileiros, talvez por já estarem calejados com essa realidade, deram um show nesse ano, né? Tem fundo ganhando mais de 40% no primeiro semestre. Tudo fazendo operações que dificilmente pessoa física conseguiria fazer. Até aproveitando esse ponto dos multimercados, pegando uma informação que nós temos aqui quanto à performance do Ibovespa e também do CDI até o mês de julho, né? Que é o último mês fechado que a gente tem. O Ibovespa está um pouco abaixo de 6%, o CDI está na casa de 6,51% e tem um índice de fundos multimercado, o IHFA, que está rendendo 10,75%. E mesmo assim tem um ponto curioso, porque embora esse índice, que ele vai fazer um compilado do mercado, né, é meio que uma média, está com rendimento acima de Ibovespa e CDI, eu estou vendo aqui nos dados da Ambima de agosto, uma grande saída de recursos dos multimercados, 94 bi saindo de multimercado, 58 bi saindo de ações nos últimos 12 meses, e na renda fixa tem uma entrada de 167 bi. Exato, você vê que é uma mudança da estrutura. Acho que, no geral, primeiro colocar esse fundo, o IHFA que você colocou, ele é uma média. Então, assim, tem coisa ruim, tem coisa boa. E mesmo assim, essa média ficou acima do CDI e do Ibovespa. Então, aposto que essa saída de recurso é dos que estão perdendo, que estão puxando esse índice para baixo no final. Incrivelmente, inclusive até os fundos bons, alguns deles estão tendo saída também. Mas aí já entra um outro fenômeno da atratividade dos fundos de renda fixa nesse momento, ou títulos de renda fixa. A gente olha título público pagando IPCA mais 6, a gente encontra títulos de crédito que são isentos do imposto de renda, pagando ali renda isenta, ganho de capital isento, caso de debênture de infraestrutura. Então você vai criando algumas assimetrias no mercado que muita gente não quer pagar para ver, não quer ficar nas ações. Mesmo que esse multimercado esteja ganhando dinheiro, eu prefiro migrar, travar um pouco melhor a minha performance por longo prazo. Então não dá. A gente no Brasil, aquela coisa de falar dos rentistas, que a gente falava muito, é uma realidade. A gente tem um pouco de vocação para promover esse tipo de rentismo, porque a renda fixa aqui, hora ou outra, se torna muito atrativa e pune por tabela as outras classes de ativos que são muito importantes dentro de uma carteira de investimento. Então o investidor fica correndo atrás do rabo, poxa, juro subiu, saco tudo das ações, vou para lá. Eu saco, poxa, isso acaba destruindo o patrimônio ao longo do tempo se você não toma cuidado com essas movimentações, de querer correr para onde é a bola da vez. Mas é um pouco do reflexo da nossa alta de juros que está puxando recursos de todas as outras classes de ativos do mundo. Até falando sobre a questão dos multimercados, né? Porque eu gosto de fundo de debênture incentivada, que é isento de imposto, por exemplo. Eu acho que vai ter um gestor com capacidade de fazer uma análise melhor disso do que eu. Até porque tem muita debênture que é de empresa fechada. Eles não têm um dado aberto em bolsa de valores para eu conseguir ver e acompanhar. Empresa fechada é igual comprar debênture da padaria do seu Zé, né? Não tem dados da padaria do seu Zé. E tem empresa que é fechadinha, não dá para ver. Mas eu gosto. Acho que o gestor vai fazer um trabalho legal, é isento de imposto, eu vou pagar a taxa, mas eu estou ganhando com isso. Fundo de ação também eu gosto, porque querendo ou não, a tributação só vem quando você faz a retirada. Previdência é o que eu mais gosto, porque você tem vantagens tributárias, seja num PGBL, que você consegue mandar 12% da renda tributável, ou até num VGBL na tabela regressiva, porque vai pagar só 10% de imposto lá na frente. E os multimercados, mesmo ganhando bastante, eu tenho um pouco de pé atrás, eu queria que você me desse a sua opinião por conta da desvantagem tributária que eles têm. Não só multimercado, você falou de fundo de renda fixa, tem a mesma coisa que a questão do Come Cotas. Para quem não conhece o Come Cotas, agradeço ao Lula por isso, inclusive, né? Foi durante o governo dele, ele criou uma maneira de adiantar o imposto em certos fundos. Todo final de maio e novembro vai ter uma cobrança de no mínimo 15% de imposto se você tiver lucro. E comparando até um fundo multimercado com uma previdência que tem uma alocação similar à do fundo multimercado, e felizmente hoje tem muitas, a previdência não vai pagar imposto nenhuma vez ao longo de 10 anos. Ou ao longo de 20, só vai pagar quando for retirar o dinheiro. Já um multimercado em 10 anos pagaria imposto 20 vezes. Mesmo com essa questão dessa desvantagem tributária, você gosta de multimercado ou você vê que, olha, então por conta disso, se tiver uma previdência, por exemplo, uma alocação parecida, é melhor a previdência? Como é que você decide nesse cenário? Se eu encontro um multimercado previdenciário e ele for realmente igualzinho, porque a previdência tem limitações. Então, às vezes, o gestor não consegue fazer a mesma estratégia dentro da previdência. Isso até é uma coisa assim que eu não me desce, porque a previdência para mais longo prazo, a gente deveria ter mais possibilidades dentro da previdência, até se permitir tomar um pouquinho mais de risco, se fosse o caso. Mas não, a previdência é super restritiva. Mas se a gente encontra alguns casos de ser realmente igualzinho, eu daria também preferência à previdência, porque você, além de não pagar um imposto hoje para pagar lá na frente, você ainda chega a uma alíquota que é muito menor. Se você escolhe progressiva, chega a 10% lá na frente. Nenhum outro instrumento financeiro, com exceção dos isentos, chega a 10%. Então tem uma baita vantagem. Agora, os bons fundos multimercados, por mais que eles sejam onerados por essa cobrança 2 vezes ao ano, o excesso de retorno se paga. Então tem tudo a ver com o quanto que sobra
sobra depois das cobranças. Eu adoraria que não tivesse o Come Cotas, mas mesmo com Come Cotas, o gestor me entrega um bom resultado, eu não tenho problema com isso. E outra, é uma cobrança que acontece quando tem lucro, não vai te cobrar em caso negativo. Tem até um monte de casos de gente que entrou em fundo agora, o gestor passou por um momento ruim, e aí essa pessoa vai ficar aí anos sem ter imposto antecipado, porque ficou abaixo da linha d'água ali, né? Mas eu entendo essa crítica, ela é super válida. Eu acho que vale a gente discutir se existe maneiras de driblar a Previdência. Eu acho que é uma ótima maneira da gente driblar isso, capturar essa potência toda do multimercado, essa flexibilidade, sem ser cobrado 2 vezes ao ano por uma antecipação de imposto, mas ainda tem espaço para poucos e bons fundos, assim, que você vai ser cobrado, mas ele te entrega um excesso de retorno tão legal que vale a pena e você dificilmente faria algo sozinho, mesmo que você não pague esse Come Cotas. Bom, pensando agora até, já que a gente pegou uma parte que é infelizmente negativa, que é a questão da tributação para alguns fundos, quais você considera os maiores cuidados e também os erros que as pessoas cometem na hora de selecionar um fundo? Eu já vou citar um que eu sei que é clássico, né? O cara só olha a performance, aí olha o investidor que está na capa da revista, ele entra no topo, num fundo mega volátil, e meses depois ele acaba saindo lá embaixo. Tem até aquela história já até batida do Peter Lynch, do fundo Magellan. Adoro esse exemplo. O Peter Lynch foi um gestor brilhante de fundos e ele teve um fundo que é o Magellan que construiu uma performance incrível ao longo de anos. Se não me falha a memória, é algo como 30% ao ano. 29,2% ao longo de 13 anos, eu sei de cabeça. Perfeito. Então, porque esse exemplo é muito bom para exemplificar isso. A gente até brinca que é o fenômeno Zé Cotinha, né? Que o investidor fica muito olhando a cota que está vencendo naquele momento. Poxa, o fundo do Peter Lynch, 30% ao ano, ao longo de vários anos. Era de se esperar que a maioria das pessoas ganhou dinheiro com o fundo, mas na verdade a maioria perdeu por conta de ficar olhando retorno recente. O fundo ele não foi linear, ele teve anos ótimos, anos ruins, na média deu esses 30%. Então os investidores olhavam, depois de uma performance ruim, sacava o dinheiro. Poxa, o Peter Lynch perdeu a magia dele, acho que aqui eu dei azar, entrei no momento ruim, saca. Mas aí ele volta a se recuperar, aí vai na capa de revista de novo, ganha holofote. Poxa, me dei mal, acho que tá na hora de voltar pro fundo que o Peter Lynch agora reaprendeu. E você fica caçando ali o rabo e no final das contas você colhe um retorno medíocre. Ele promove o que a gente chama de transferência de riqueza, porque quem fica no fundo, ele é premiado com a saída desses mão de alface, vamos brincar assim, que sai de maneira antecipada por conta de um período ruim. Obviamente tem fundo que é ruim e às vezes a gente cai na besteira de investir e não sabia direito e aí precisa mudar. Mas um fundo bom, ele vai inevitavelmente passar por um período ruim. E se você sai naquele momento, você transfere a riqueza para quem fica. Então, eu acho que esse é o principal erro. E acho que a indústria, a mídia especializada em investimentos promove um pouco esse erro, porque toda vez você vê um ranking. O ranking dos melhores fundos do semestre, os melhores fundos nos últimos 12 meses. Poxa, pessoal, e normalmente os melhores fundos que eu recomendo para os assinantes, dificilmente eles são capa de revista. Eles não são top 1 nas janelas assim, mas de repente eles estão sempre entre os top 5. E aí, ficando sempre entre os top 5 e top 10, quando a gente olha 10, 15 anos de histórico, esse cara, aí sim ele é o top 1, pela consistência. Então eu não estou interessado no cara que ganha mais dinheiro no curto prazo. Eu quero que o cara que ganhe dinheiro com consistência no longo prazo, porque eu invisto pro longo prazo. Então acho que é assim que faz sentido a gente investir. Esse é o principal erro, na minha opinião, Brunão. É interessante isso, porque pensa que nesse ranking de fundos que o Arraes citou, o top 1 deve ter corrido mais risco. Ele foi premiado por esse risco. Mas depois que ele colheu o prêmio, você vê ele como top 1 e quer entrar, às vezes, né, até porque ele gosta de correr risco, ele vai perder bastante depois. Não quer dizer que ele perdeu a mão, ele pode se recuperar. Mas eu acho o exemplo do Peter Lynch muito interessante, porque só pra gente ter noção do que ele fez, se ele teve uma performance de 29,2%, foi de 77 a 90 por ano, se você desse $100 mil pro Peter Lynch, ele te devolveria 2,8 milhões. Sem contar tributação. E aí você pensa, nossa, eu tenho que achar esse cara. Mas a mesma pessoa que pode comprar uma empresa muito boa em bolsa de valores, só que ela compra na alta e depois vende na baixa, porque não aguenta oscilação, se ela for para fundo, ela faz a mesma coisa. A diferença é que ela vai comprar o fundo na alta e vai vender na baixa. Então, mesmo escolhendo um bom veículo de investimento, assim como tem gente que escolhe uma boa empresa, a parte comportamental pode fazer o investidor perder dinheiro no final das contas. Com certeza. Poxa, fiz até um exemplo recente que eu peguei o gráfico das ações de Magazine Luiza e eu cruzei com pesquisa do Google Trends. E não é coincidência que os maiores picos históricos da empresa coincidiram com o maior pico de pesquisa. Porque normalmente a pessoa está olhando o noticiário, aí vê que Magalu bateu uma máxima histórica,
poxa, eu tô de fora, gera aquele sentimento de estar perdendo uma oportunidade, a pessoa vai, corre atrás daquilo, compra na máxima. E quem comprou o Magalu na máxima histórica, que foi o último pico de pesquisa forte que a gente teve no Google Trends, tá perdendo 90% quase até agora, né? Então tem que tomar cuidado com esse efeito manada, esse sentimento. Tem mercado todo dia, então, poxa, tô perdendo algo, então eu preciso correr, coloco todo o meu patrimônio nisso, muito provavelmente vai dar errado. Então, segurar um pouco essa ansiedade, entender o plano, saber que você tem que ter um horizonte mínimo para ser tolerado na hora de investir. Se você investe num fundo multimercado e espera que em 6 meses o resultado seja pujante, você pode sair decepcionado. E aí, depois de 6 meses, concluir erroneamente que tomou a decisão errada. Quando, na verdade, poxa, vai entrar no multimercado pelo menos 3 anos. Um ciclo econômico é longo. Os gestores ganham dinheiro com o ciclo monetário, com alta de juros, com câmbio, com ações. Puxa, precisa dar um tempo ao tempo. Às vezes o gestor erra a tese, sim, no curto prazo, porque ninguém é super-herói. A gente também não está defendendo aqui que o gestor, ele não tem como errar. Ele erra muito. Às vezes até mais erra do que acerta, mas os acertos são maiores do que os erros. Errou, muda de ideia rápido, muda de direção e por isso que eles constroem sim um resultado bom no longo prazo. Bom, e já chegando agora ao final, Arraes, passamos um bom panorama dessa indústria. Eu queria que você deixasse um último recado para quem está assistindo e também falar um pouco do evento que você vai fazer para falar sobre fundos. Legal. Poxa, obrigado até pelo espaço, pessoal. Por acaso, será hoje o evento, o início, do dia 22 ao 25, um evento que se chama Do Fundo ao Topo. E o que eu vou fazer nesse evento, Bruno? Muita gente fazendo o contrário em casa, do topo ao fundo, em todos os ativos. Exatamente. Todos os ativos. Então a gente brincou até com isso, é pra gente começar investindo através de fundos e capturar o que eles têm de melhor. Então, o que eu vou fazer ao longo dessa semana nada mais é do que falar um pouco da minha rotina de analista profissional. O que você deve olhar, quais são as pegadinhas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se é democrático, não é, o acesso, se precisa ter muito dinheiro ou não, e como que você sai no final da semana com uma carteira montada de fundos para poder valorizar mais esse seu tempo, porque eu realmente assino embaixo essa questão da gente, às vezes, não valoriza muito o nosso tempo para dedicar a coisas importantes. Eu até uso um exemplo, assim, bem bobinho, mas que exemplifica isso. Lá atrás, quando eu morava ainda com amigos, dividindo ali quase numa república, a gente precisou sair do apartamento e ter que pintar, entregar bonitinho pro proprietário. E aí, naquela época, eu tava muito corrido já com o trabalho e eu falei, vamos fazer um orçamento com um pintor? E ele pinta a casa pra gente e resolve. Meus amigos estavam ali um pouco mais apertados. Não, vamos pintar a gente para economizar o dinheiro. Aí eu falei, cara, é mais caro a gente fazer do que o pintor. E eles não acreditaram em mim naquele momento. A gente fez um orçamento de R$700, eles não quiseram aprovar e a gente passou 5, 6 horas, 3 pessoas pintando apartamento, dor nas costas, eu tenho um problema na lombar, saí acabado, fui trabalhar mal no dia seguinte e o resultado, chegou ali na hora de fazer a verificação, eles acharam que a gente pintou mal, ainda cobraram uma multa pela pintura, a gente teve que pagar mais uns R$300 em cima disso. Então o barato saiu caro, às vezes a gente não valoriza o quanto vale a nossa hora e os fundos de investimento são excelentes instrumentos para você valorizar o seu tempo e focar no que realmente importa para a tua vida, seja você um médico, um arquiteto, nutricionista, enfim, focar no que realmente te faz ganhar dinheiro no longo prazo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Fica o convite realmente, porque como eu disse, eu acho até que... Na verdade eu não acho, eu tenho certeza, até pela média de idade do pessoal que assina a carteira de fundos, é um pessoal mais velho, porque como eu disse, o cara quando está começando no mercado está super empolgado, quer tomar todas as decisões sozinho. E ele pode superar o mercado. Inclusive, em prazos curtos de tempo, é natural que isso venha a acontecer. E muitas vezes não é nem habilidade, é simplesmente mais volatilidade. Se a bolsa está subindo, o cara só compra small caps, vai subir o dobro. Quando a bolsa cai, vai cair o dobro, muitas vezes. Mas o ponto é que, pensando em alocação do nosso recurso mais escasso, se você é uma pessoa que ganha muito mais dedicando tempo à sua profissão do que à gestão do patrimônio, é interessante aprender mais sobre isso. Mas já falando que o gestor do fundo vai fazer milagre, porque se não tiver aspecto comportamental envolvido, você vai perder dinheiro num bom fundo, assim como muita gente perde. Então, por mais que você use outros braços e outra cabeça para te ajudar a alocar o seu dinheiro, a cabeça mais importante continua sendo a sua. Você continua sendo investidor responsável por aquilo que você faz, né? E você pode arruinar a sua performance mesmo escolhendo um cavalo vencedor nessa corrida. Mas acompanhe o Arraes, vejam o evento. Arraes, muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Espero que volte aqui mais vezes. Pô, já tá aceito o convite. Precisou de mim, veio dar opinião. Um ótimo evento aí, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.